Vamos então às expressões de Van't Hoff e Lebel, que são expressões que vão nos ajudar a calcular a quantidade de isômeros oticamente ativos e de isômeros oticamente inativos que existe para uma molécula. A quantidade de isômeros oticamente ativos, ou seja, os destrógeros e os levógeros, é 2 elevado a n. E a quantidade de isômeros oticamente inativos é sempre a metade dos ativos. Por quê? Porque para ter uma mistura oticamente inativa, uma mistura racêmica, você tem que ter dois, o destrógeno e o levógeno. Então, sempre de cada dois oticamente ativos, você vai ter uma mistura racêmica. Por isso que é 2 elevado a n dividido por 2. E N é simplesmente o número de carbonos assimétricos diferentes que você tem numa molécula oticamente ativa, numa molécula que tem a quiralidade, perfeito? Então vamos fazer a análise dessa molécula aqui. E aí vamos ver os carbonos, se eles podem ser quirais. Bom, esse carbono aqui, ele pode ser quiral? Não, porque ele tem 3 ligantes iguais. Esse carbono aqui é a mesma situação. Então sobrou esse carbono aqui e esse carbono aqui. Então vamos ver se eles são quirais. Bom, o primeiro carbono, ele tem esses 4 ligantes. São 4 ligantes diferentes? São. Esse grupo aqui é diferente desse aqui, que é diferente desse e que é diferente desse grupo aqui. Portanto, eu tenho ali um carbono quiral. Perfeito? Agora, analisando o outro carbono. Os 4 ligantes desse outro carbono são diferentes? São diferentes. E são os mesmos ligantes que o outro carbono? Não. São ligantes diferentes, então 4 ligantes diferentes, esse carbono também é um carbono quiral. Portanto, nessa molécula, nós temos 2 carbonos quirais diferentes. Como eu tenho aqui 2 carbonos quirais diferentes, então, partindo lá para as expressões de Van't Hoff e Lebel, você vai ter 2 ao quadrado, 4 isômeros oticamente ativos para essa molécula. E quantas misturas que são o D1, o D2, o L1 e o L2? Porque se são 4 isômeros oticamente ativos, 2 tem que ser destrógenos e 2 tem que ser levógenos, é sempre a metade. Isômero oticamente ativo é um desvia para a esquerda e outro para a direita. Então, se são 4, vai ser 2 de cada. 2 destrógenos, o D1 e o D2, e 2 levógenos, o L1 e o L2. Então eu tenho eles 4 aqui, ó. O isômero D1 e o isômero D2. O isômero L1 e o isômero L2. Observe que o D1 e o D2, um é a imagem especular do outro. Tá, você tem aqui ó, hidrogênio, hidrogênio, hidroxila, hidroxila, CH3, CH3, e aqui na ponta o cloro, CH3 aqui, CH3. Então, esse aqui é imagem especular desse aqui. O D1, o isômero destrógeno 1, vai ser a imagem especular do isômero levógeno 1. E o D2, a mesma coisa. É a mesma molécula, pode observar, só muda as direções. Esse tracejado quer dizer que é a molécula que o ligante está para trás, só isso. E esse cheinho aqui quer dizer que a ligação está para frente. Perfeito? Então como eu tenho 4 isômeros oticamente ativos, 2 são destrógenos e 2 são levógenos. Perfeito? Esses 2 pares, eles são chamados de antípodas óticas, ou enantiômeros. Então, o D1 e o L1, ou seja, o D1 e o seu contrário, é um antípoda ótica, é um par de enantiômeros. E o D2 e o L2 é outro par de enantiômeros, é outra antípoda ótica. Perfeito? Aqui nós temos esses pares, tá? O isômero D1 e o L1 é um par, um é o contrário do outro, então é um par de enantiômero, um par de antípodas óticas, e aqui é outro par de enantiômero, outro par de antípodas óticas, que é o D2 e o L2. O D2 é o seu contrário, o L2 e o seu contrário. Então isso são antípodas óticas, são enantiômeros. É o par de isômeros que um é o contrário do outro. Se um desvia 5 graus para a direita, o outro vai desviar 5 graus para a esquerda. E a quantidade de isômeros oticamente ativos, como eu disse anteriormente, é sempre a metade. Se eu tenho 4 isômeros oticamente ativos, então eu vou ter 2 oticamente inativos. Aqui eu tenho eles, o D1 misturado com o L1 e o D2 misturado com o L2.
Essa primeira mistura posso chamá-la de R1 também, e a segunda mistura posso chamá-la de R2. Perfeito? Então aqui eu tenho a primeira mistura racêmica, o D1 misturado com o L1, que eu posso chamá-la simplesmente de R1 ou de DL1. E aqui a segunda mistura racêmica, o D2 misturado com o L2, também posso chamá-la de R2 ou ainda DL2. Então, mistura racêmica 1, primeira isômero oticamente inativo, e aqui a mistura racêmica 2, a segunda mistura oticamente inativa. Bom, então, antípodas óticas ou enantiômeros é aquela situação em que você tem um par de isômeros oticamente ativos não misturados. Quando você faz essa mistura de enantiômeros, aí você vai ter a mistura racêmica, que é uma mistura oticamente inativa. Novamente aqui eu tenho o isômero D1 e o isômero L1, o seu contrário, então aqui eu tenho um par de antípodas óticas, um par de enantiômeros, e aqui o D2 e L2, o outro par de enantiômeros. Esse aqui é o inverso desse e vice-versa. Então são enantiômeros, tá? Enantiômero é o par dos isômeros contrários, que um é a imagem especular do outro. Aqui é a mesma coisa. Enantiômeros, então, é o par de antípodas óticas. Agora, o que são diastereoisômeros? Imagina aqui a situação. Se eu misturar, por exemplo, o D1 com o L2. O L2 não é o contrário do D1. E o D1 também não é o contrário do L2. Portanto, quando você tem esse tipo de mistura, que não é uma mistura racêmica, não é uma mistura do isômero com o seu contrário, nós temos os diastereoisômeros. E se eu misturar, por exemplo, então, o D2 com o L1? A mesma situação. O L1 não é o contrário do D2, e o D2 não é a antípoda ótica do L1, portanto, são diastereoisômeros. Qualquer outra mistura que não for do seu contrário, qualquer mistura que não for o seu enantiômero, o seu par de antípoda ótica, não aliás, vai ser diastereoisômero. Perfeito? Outro exemplo, o D1 misturado com o D2 também não é um enantiômero, é um diastereoisômero. Outra mistura, o L1 misturado com o L2 também não é enantiômero, portanto é um diastereoisômero. Perfeito? Então, diastereoisômeros são misturas que não são racêmicas, elas não são oticamente inativas, elas são oticamente ativas, porque você não misturou aquele que neutraliza o seu par de antípoda ótica, você misturou qualquer outra mistura que não é o enantiômero, que não é o par de antípoda ótica. Então, se não é o enantiômero, passa a ser o seu diastereoisômero. Perfeito? Agora, o que acontece quando nós temos isômeros que têm carbonos quirais iguais? Quando isso acontecer, nós teremos uma situação peculiar. Perfeito? Então vamos analisar aqui o ácido tartárico, também chamado de ácido dihidroxissuccínico. Procurando aqui os carbonos quirais dessa molécula, olha só. Esse carbono aqui tem 4 ligantes diferentes, então ele é quiral. Esse carbono não pode ser quiral porque ele tem ligação dupla. Perfeito? Então aqui você tem uma hidroxila, uma carboxila, que é um C-OH, e esse grupão aqui que tem uma hidroxila ligada num carbono e numa carboxila. Perfeito? Então esse carbono ele é quiral. Agora analisamos o outro carbono. Ele também tem 4 ligantes diferentes. Uma hidroxila, um hidrogênio, uma carboxila e esse grupão aqui. Então ele também é quiral. Agora observe os ligantes desses dois átomos. Eles são iguais. Ó, nesse carbono aqui você está ligado nele. Esse grupo e esse grupo aqui e esse grupo aqui. No outro carbono, a mesma situação. Você está ligado nele um hidrogênio, uma hidroxila, uma carboxila e esse grupo grande aqui. Nesses casos, quando você tem dois carbonos assimétricos ou carbonos quirais iguais, a gente considera como sendo apenas um para a conta de Van't Hoff e Lebel, para as expressões de Van't Hoff e Lebel. Então tem apenas um carbono quiral.
Os dois são equivalentes, são carbonos que você considera como sendo apenas um carbono quiral. Então existe apenas um ácido D-tartárico e um ácido L-tartárico, porque eu tenho apenas um carbono quiral sendo considerado aqui. 2 elevado a 1 vai ser 2. E também vai existir apenas uma mistura racêmica, um ácido R-tartárico. Outra situação que acontece com essas moléculas. Quando elas apresentam carbonos que são equivalentes, elas acabam apresentando um eixo de simetria. Portanto, essas moléculas elas acabam perdendo uma parte da sua quiralidade, porque eu posso dividi-las em partes iguais. Então, se isso acontece, ela vai ter uma inatividade da sua atividade ótica por compensação interna, algo que acontece dentro da molécula. E quando isso acontece, você tem os mesoisômeros, ou isômeros meso. Tá? Nesse caso, eu vou chamar essa molécula aqui de ácido mesotartárico. Então, isômeros mesos, eles ocorrem quando eles têm pelo menos 2 carbonos que são equivalentes, que você considera como apenas um carbono assimétrico. Então, ele vai ter o seu isômero destrógeno, ele vai ter o seu isômero levógeno, além de e vai ter também a sua mistura racêmica, que é, nesse caso, o ácido R-tartárico, mas também vai ter o ácido mesotartárico, que é um isômero meso ou um mesoisômero. Por quê? Por causa da existência de uma simetria bilateral, de um eixo de simetria, ele vai ter uma compensação interna da sua atividade ótica, fazendo com que exista mais um isômero oticamente inativo, que é o isômero meso. Perfeito? Então nós temos uma tabelinha aqui com algumas propriedades físicas desses isômeros do ácido tartárico. Então você tem aqui o ácido D-lático, você tem também o ácido D-tartárico, com as suas propriedades, o ácido L-tartárico com as suas propriedades, são os dois oticamente ativos, e aqui eu tenho esse oticamente inativo, que é o DL, a mistura do L com o D, que é o isômero R, e o isômero meso, nesse caso o mesotartárico ou mesoisômero, perfeito? Que também acontece por causa da compensação interna, por apresentar uma simetria bilateral. Perfeito? Então vamos pausar esse vídeo nesse momento para que a gente possa continuar no próximo vídeo esse assunto de isomeria ótica.